Eu quero trazer uma palavra que eu vou chamá-la de desafios do ministério, desafios de um ministério. Esse tema é muito gostoso, ele mexe muito com a gente, e eu teria coisas aqui para falar por muito tempo, é muito legal. Eu completei 50 anos agora, o ano passado, e eu não sei se é só comigo, mas quando eu venço uma etapa da vida, eu faço algumas reflexões. Eu começo a fazer algumas reflexões, eu comecei a pensar, o que eu fiz nesse meio século de vida? Comecei a pensar o que eu fiz, comecei a relembrar lugares, coisas, igrejas, pessoas, e fiquei refletindo sobre essas coisas que aconteceram nesse meio século da minha vida, e também completei o ano passado 21 anos de pastor tempo integral. Eu comecei a refletir acerca disso, e no meio desta reflexão eu comecei a pensar assim, e digamos que se eu pegasse o que eu aprendi, porque eu quero praticar nos próximos 60 anos, porque eu vou viver 110 anos, então, o que eu devo praticar nesses próximos 60 anos? Aí comecei a pensar e coloquei nota em algumas coisas, aí pensei, e se eu resumisse isso em 3 palavras? Se eu resumisse tudo que eu aprendi nesses anos de ministério e tudo que eu vivi nesses anos e que eu aprendi com grandes homens de Deus, com o Espírito Santo, se eu resumisse em 3 palavras, quais seriam as 3 palavras? Claro que foi uma luta, porque tantas palavras vinham e tantas palavras, mas eu resumi que essas 3 palavras, claro, colocando uma série de coisas do lado dela, eu levaria muita coisa para os próximos 60 anos da minha vida. Eu quero compartilhar com você isso. E essas 3 palavras são essas: oração, ação e perseverança. Eu resumi nessas 3 palavras, e eu comecei então a meditar sobre essas 3 palavras. Claro que a oração se fala de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, né? De apossar-se de tudo que está na palavra de Deus e viver, claro, isto. A ação fala de que não é só oração, eu preciso também agir, eu tenho que fazer a minha parte, não é só orar, mas eu preciso perseverar em tudo aquilo. E eu comecei a analisar, eu comecei a ver que todos os homens em destaques na Bíblia, todos eles, eu vi exatamente essas 3 coisas. Eu comecei a olhar o Noé, relacionamento com Deus, e Deus vê o Noé e diz: Noé, você vai construir a arca, e o Noé parte para cima, e o Noé começa a cortar árvores, e começa a fazer aquela grande obra, né? E vem críticas, e vem uma série de situações, e por anos a fio, o Noé está ali construindo aquela grande arca, perseverando naquele propósito, até que tudo se cumpra. Eu comecei a ver isso na vida de Abraão também, né? Quando ele recebe aquele chamado, né? E ele sai peregrinando, e por anos peregrinando, e depois de muitos anos peregrinando, aí Deus cumpre a promessa do filho, né? Enfim, tantas coisas acontecendo. Eu comecei a ver isso na vida de Davi, né? O Davi, tantas situações aconteceram. Primeiro os salmos, aquele relacionamento com Deus, e o Davi está ali orando através dos salmos lindos, ainda garoto, ainda adolescente, né? Depois você vê o Davi agindo, derruba primeiro o leão, o urso, o gigante, né? Enfim, tantas coisas, mas perseverando até o cumprimento da promessa de Deus. Eu comecei a ver isso na vida de tantas pessoas, mas um personagem assim que me chamou muita atenção, e eu quero focar nele, é o Neemias. O Neemias é um fenômeno para mim. É uma pessoa fenomenal. A sua ação, o seu jeito de agir, o modo dele encarar os desafios do chamado, para mim é algo fenomenal. Eu fico impactado. Ele era um copeiro do rei. Quando chega uma notícia para ele de que o seu povo estava sofrendo, que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados, queimados, e o povo estava em situação terrível, e o Neemias então, ele faz algo que nós precisamos
entender e atender nessa questão do nosso chamado. Aqui no livro de A Oração, está aí o primeiro ponto. Neemias capítulo 1, versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Quando ele recebe aquela notícia, quando ele vê que o seu povo está em ruína, que o seu povo está sofrendo, aquilo mexe com Neemias, aquilo faz algo dentro dele, ele entende que aquilo é um chamado de Deus. Fazendo um resumo rápido da minha história para você poder entender. Eu sou nascido num lar evangélico, mas na minha infância e adolescência, eu tive assim alguns exemplos muito ruins do ministério pastoral. Não que os pastores se comportassem mal, pelo contrário, homens muito santos, muito fiéis, mas esses pastores, eles eram muito maltratados pelas pessoas. Eles eram muito perseguidos, muito maltratados e tratados de forma muito ruim. Então eu olhava para aquilo e eu dizia assim: eu nunca na minha vida vou ser um pastor. Eu nunca vou ser um pastor. Eu achava que seria a última coisa. Eu queria fazer qualquer coisa na minha vida. Qualquer coisa ajudando a igreja. Eu poderia até ser um pastor auxiliar, mas eu ser um pastor tempo integral, estar à frente de uma igreja, cumprindo uma missão, não, isso não é para mim. E eu falava isso abertamente para todo mundo. E eu cresci servindo o ministério e pude fazer várias coisas gostosas no ministério de jovens e louvor e outras áreas, e servindo ao ministério, auxiliando e trabalhando no ministério. Eu já estava até no ministério pastoral como auxiliar já há algum tempo, quando foi no ano de 1998, eu estava assistindo uma pregação. Eu e a minha esposa assistindo uma pregação. E esse pregador começou a falar acerca das tantas pessoas que morriam no mundo sem Jesus. E ele começou a falar de quantas pessoas morriam na Índia, e começou a falar na China, e ele foi citando os países, dando números e números. Olha, tantos morrem por dia sem Jesus, por dia sem Jesus, por dia sem Jesus. E de repente ele diz assim: e você está aí tão focado na sua vida, e você está aí tão focado nos seus afazeres, e você está fazendo tão pouco para mudar essa história. Eu tinha um sonho de ser um grande empresário. Meu foco de vida era ser um grande empresário. Eu queria servir a obra de Deus, mas ao mesmo tempo ser um grande empresário. Eu queria ter uma ilha particular. Eu queria ter um helicóptero para ir para essa ilha. Então esse era o meu sonho. Na época eu tinha uma empresa e meu sonho era esse. De repente aquelas palavras começou a mexer comigo. E eu comecei a chorar. Aquela mensagem foi mexendo comigo. E eu comecei a chorar, mas eu chorava tanto. Eu e ela chorando, e nós chorávamos, que a mensagem terminou. E nós ficamos por muito tempo chorando. Mas era um choro de desespero na alma. Eu ficava pensando: Deus, eu não acredito. Tantas pessoas morrendo, e eu estou querendo comprar uma ilha particular. E eu quero ser um grande empresário. E eu quero ser alguém com isso ou com aquilo. E aquilo mexeu tanto comigo, tanto. Poucos dias depois, nós já estávamos como pastores tempo integral. Nos lançamos, procurei o meu pastor e falei: eu quero me entregar à obra de Deus. Ele: é a sua empresa, eu vendo, eu até dou se for o caso. Mas eu quero servir ao propósito, eu quero servir à obra de Deus, eu quero me entregar a esse propósito. A segunda coisa que a gente vê na vida de Neemias é a ação, uma dedicação total, um foco total. O Neemias, ele se lança naquele chamado, naquele propósito. Meus irmãos estão sofrendo. Eles estão sofrendo, eu preciso fazer algo, eu tenho que mudar essa história.
capítulo 4 de Neemias, versículo 1 ao 3, e depois separadamente o versículo 6. Você só toma nota, os textos todos estão aqui na tela, para a gente não demorar. Diz assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção, daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Exatamente assim aconteceu comigo também. Até dentro da minha própria família, quando eu falei: eu vou me lançar, eu quero fazer algo, eu quero ganhar vidas para Jesus, eu quero ir para onde Deus me mandar, eu quero, até mesmo dentro da minha própria família, chegaram para mim e disseram: você está louco, você não pode fazer isso, é loucura, você sabe como é fazer a obra, você sabe que se lançar na obra não é assim. Mas glória a Deus, eu não dei ouvidos a essa conversa maligna. Quantas conversas vêm, quantas coisas vêm para nos tirar do nosso foco, para roubar o nosso foco, para impedir a nossa ação, para impedir que nós vamos realizar aquilo que Deus está colocando em nossos corações. No versículo 6 diz assim: nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. A liderança, a ação de Neemias, em mobilizar aquele povo que estava completamente abandonado, sem saber o que fazer. Mas aquela ação de Deus dentro de Neemias, quando ele recebe aquele chamado, quando ele atende aquilo, que ele se lança, começa a acontecer as coisas poderosas, as obras poderosas começam a acontecer. E assim foquei no chamado, e comecei a ganhar vidas para Jesus, e treinar pessoas para fazer a obra de Deus. Para a glória de Jesus, eu vejo hoje vários pastores ganhando vidas para Jesus, e fazendo grandes coisas para Jesus, através do trabalho que eu pude realizar na vida daquelas pessoas, ganhando elas para Jesus, cuidando delas, levando elas a frutificar, a realizar a obra de Deus através do treinamento, através do discipulado. Como é gostoso quando a gente se lança, se entrega para realizar esse chamado, esse propósito estabelecido do coração de Deus. É tão gostoso quando a gente olha e vê os frutos e vê os resultados. É tão gostoso. Outra lição que eu vejo aqui nesse propósito tão lindo na vida de Neemias: equilíbrio de oração e ação. Nós precisamos fazer um equilíbrio. A oração, ela tem que estar acompanhada de uma ação. Aqui em Neemias capítulo 4, versículos 7 a 9, diz assim: quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Nós oramos, mas nós colocamos guardas. Nós oramos, mas nós colocamos guardas. Nós precisamos entender que a oração, ela tem que estar acompanhada
da ação. Tem que ter um equilíbrio da oração com a ação. É desse jeito que nós vamos realizando. Em Lucas capítulo 22, versículos 39 e 40. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Orem para que vocês não caiam em tentação. Ou seja, a oração, ela vai estabelecer as barreiras. A oração, ela tem o poder de nos colocar exatamente na posição que Deus estabeleceu para nós. Através da oração, nós nos projetamos, nós nos colocamos, nós avançamos, mas nós precisamos também vigiar. É a nossa parte o vigiar. Tem a nossa parte no processo. Tem uma frase muito linda desse grande homem de Deus. Pode colocar. É do Pudert. Ele diz assim: a oração deve ser a nossa primeira resposta, não o nosso último recurso. Deve ser a nossa primeira resposta, mas não pode ser o nosso último recurso. Então nós precisamos ter esta oração como arma, mas claro, nós precisamos estar prontos para agir segundo os planos dele. Em Neemias capítulo 4, ainda no versículo 17, aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Do lugar da onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Muito tempo eu buscava imaginar como que era essa cena. Numa outra versão diz: com uma mão eles trabalhavam e a outra segurava a espada. Com uma mão trabalhando e a outra a espada. Trabalhando com a espada na mão. Trabalhando e se preparando para enfrentar os desafios, os inimigos, as batalhas, as questões que vêm. Quando já estamos no ministério há alguns anos, já estamos há algum tempo praticando o ministério, a gente já fica bem experiente quanto às batalhas, né? A gente já fica bem preparado, mas no começo é diferente. No começo a gente ainda não está habituado com aquele trabalho, a gente ainda está achando que não vai ter investidas, que não vai vir batalhas, que os inimigos não virão. A gente ainda está ali acreditando que parece que não vai vir inimigos para tentar atrapalhar. E é um grande engano, é uma obra espiritual. Nós estamos avançando contra o inimigo para tomar os cativos que estão na mão deles. E esse trabalho exige oração, exige um equilíbrio de ação. Eu preciso estar orando, mas eu preciso também estar tomando decisões para proteger a obra que eu estou realizando, para que eu possa continuar realizando essa obra que Deus colocou para que eu possa realizar. O quarto ponto: não se deixe distrair. Cuidado com as distrações. Os desafios do chamado exigem um cuidado com as distrações. Olha o que diz aqui Neemias capítulo 6, no versículo 1 ao versículo 4. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha,
embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer mal, e por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para te encontrar, para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. A mesma resposta. A distração. Existem algumas distrações que vêm para roubar o nosso chamado, roubar o nosso tempo, impedir a realização daquilo que Deus tem para nós. Esse texto aqui da carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 14, nos mostra algo bem interessante. Diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O atrai e seduz. Essas duas palavras, atrai e seduz, numa tradução literal, pegando do original e trazendo para o nosso português, esse primeiro verbo quer dizer arrastar. Arrastar. E esse segundo verbo quer dizer atração. Ou seja, a pessoa é arrastada pela atração. A tentação, ela faz com que a pessoa seja arrastada. É como se estivéssemos numa caça ou numa pesca. O que nós fazemos para pescar? Colocamos uma isca, né? Ou para caçar, nós colocamos alguma coisa para atrair aquela presa. Então a mesma coisa Satanás faz, para que possamos abandonar o nosso lugar e ir na direção da tentação. Coisas que vão nos distrair. Primeira coisa que nos distrai: relacionamentos. Quantos relacionamentos são colocados em nosso caminho para nos afastar do nosso chamado? Relacionamentos para roubar-nos o tempo. Relacionamentos para nos afastar daquele propósito que Deus estabeleceu para nós. São distrações. Muitas vezes os relacionamentos são usados como forma de distração. Então nós precisamos ter cuidado com os relacionamentos. Tem que ser relacionamentos saudáveis e com propósito, objetivo. Algo que é muito usado para nos distrair: problemas financeiros, questões financeiras. Quantas pessoas elas se comprometem tanto com a questão financeira que ela abandona o chamado, abandona a obra que ela está fazendo. Eu não sei se na sua igreja é assim, mas na igreja que eu pastoreio, tem várias pessoas em que elas acabam pegando 2, 3 trabalhos, e é tantos trabalhos e cursos, e é tantas coisas, e rouba o tempo dela, e ela fala: eu queria tanto servir a obra, mas é que eu não consigo, não tenho tempo. Eu preciso ganhar dinheiro, eu tenho que cumprir aquele compromisso, e pagar aquilo, e comprar aquilo, e são tantas coisas que vêm e acaba distraindo a pessoa do seu chamado. Acontece isso também à sua volta? As pessoas sobrecarregadas com tantas coisas, com tantos afazeres, e parece que ela tem que conquistar o mundo sozinha, né? E ela se esquece
daquela parábola, daquela passagem que Jesus diz: você juntou tantos tesouros, você encheu os seus celeiros, mas esta noite pedirão a tua alma e o que está reservado. E tudo que você juntou vai para onde? Para quem será? Ganhou o mundo inteiro e perdeu a sua alma, perdeu o propósito que estava estabelecido para a sua vida. Outro algo que gera muita distração: se comparar com o sucesso do outro. Aquele está conquistando tanto, aquele está fazendo, aquele tem, por que aquele tem? Por que aquele conquista? Por que eu não estou conquistando? Essas distrações roubam o chamado, roubam o propósito, roubam a energia, impede a ação de Deus, impede a ação de Deus. Quantas vezes eu me vi distraído com alguma coisa? Quantas vezes eu me peguei distraído? Alguma coisa estava me distraindo, impedindo que o meu foco fosse totalmente para realizar aquilo para o qual eu fui chamado. Quantas vezes nos distraímos? Quantas vezes? Eu poderia citar tantas outras coisas que nos distraem. Hoje nós temos tantas coisas aí para chamar a nossa atenção. É o Netflix, a internet, as redes sociais. São tantas coisas que, se você descuidar, isso rouba todo o seu tempo. E quando você percebe, você não realizou aquilo que deveria ter realizado. Por isso que Jesus falou: deixai as redes. E siga-me. Mas nós somos teimosos, a gente ainda continua. A gente ainda continua nas redes. Quinto ponto que eu vejo aqui nesse desafio: a perseverança. É exatamente a perseverança que vai fazer com que completamos a nossa missão. Neemias capítulo 6, versículos 15 e 16. O muro ficou pronto. O muro ficou pronto. Em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Aleluia! O muro ficou pronto. O muro ficou pronto. Eu amo aquela passagem na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, quando Paulo diz: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Eu combati o bom combate. E olha que foi um combate. Quando eu acho que eu estou em dificuldade, que eu estou assim em batalhas, eu começo a meditar no ministério de Paulo. Eu começo a ver, minhas costas não tem nenhum vergão. Eu não estou preso. Eu não estou naquela situação. E quantas coisas ele passou. E aqui o Neemias também, toda esta missão, que parece que foi tão rápido, mas só Deus, Ele, quem estava lá sabe, que batalha para terminar este muro, para completar esta obra, para realizar esta obra. Por isso que eu parei agora, quando te falei o ano passado, quando eu completei esse meio século, eu comecei a avaliar. O que eu fiz? O que eu realizei? Até fiz um mural. Fui buscar fotos de anos e anos e anos e montei um mural contando a história desde lá do começo, e montei um mural assim contando histórias e comecei a mostrar para as pessoas à minha volta. Eu preciso avaliar o que eu fiz. Mas depois que eu montei o mural e avaliei tudo, eu pensei, mas o muro não está pronto.
mas ainda tem mais coisas para ser realizado. Mas ainda tem muito, porque ainda tem 60 anos pela frente. Eu ainda preciso realizar ainda muitas coisas. Eu vim para Santa Catarina, como o pastor Haroldo falou, e, claro, quando nós olhamos para uma missão e projetamos ela, e estamos de longe orando e projetando, é tão mais bonito, é tão mais fácil, não é verdade? E você olha, você projeta e parece tão mais fácil. E chegamos, nós não conhecíamos nenhuma pessoa em Florianópolis, a não ser alguns pastores de algumas denominações. E eles não quiseram vir para a nossa igreja. Então, as únicas pessoas que a gente conhecia eram alguns pastores de algumas denominações. Então, nós precisávamos primeiro passar um tempo criando relacionamentos. Primeiro, se tornar conhecido ali, para começar a ganhar as primeiras pessoas, para começar a preparar estas pessoas. E eu te confesso que nesse meio termo não foi fácil, a batalha foi grande. O muro ainda está em construção, ainda tem muito para fazer, mas uma coisa nós temos certeza: o que começou a boa obra em nós, em Florianópolis, em Santa Catarina, na Paz Church, na ABA e em tantas denominações aqui, é fiel para completar. Ele vai completar essa obra. Ele vai completar essa obra. Eu creio. Ele vai completar. E nós estamos exatamente nesse processo, formando líderes, organizando os ministérios e preparando, porque o nosso sonho é ver esse estado transformado pelo poder de Deus. Eu acredito que a igreja, ela é uma agência de transformação de uma cidade. Nós somos agentes de transformação de uma cidade. E nós precisamos levar isso ao conhecimento de cada membro. Eu tenho batalhado, eu tenho lutado para convencê-los. Você é um agente de transformação dessa cidade. Então, no trânsito, onde você estiver, você é um agente de transformação. No seu trabalho, na sua casa, aonde você estiver, você é um agente de transformação. O teu testemunho, o seu testemunho, a sua postura, o seu comportamento vai transformar aquele ambiente. É menos um xingando no trânsito, é menos um gritando para os vizinhos escutarem, é menos um criando problema, é mais um dando o seu lugar na fila, é mais um dizendo pode passar, pode ir, é mais um transformando aquele ambiente. Eu acredito que o nosso papel não é encher locais, templos de pessoas. Nosso papel é transformar a cidade. Encher o templo de pessoas é consequência, é algo natural. A nossa missão é transformar. Nós somos agentes transformadores de uma cidade. Agentes transformadores. Esse é o nosso papel. Levar cada pessoa a entender que nós somos agentes transformadores de uma cidade. A sexta coisa. A alegria do Senhor é a nossa força. Que coisa maravilhosa. É um dos versículos mais lindos. Neemias 8:10. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e reparta com os que não têm preparado. Esse dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, ela vai agir dentro de nós e vai nos levar a realizar tudo aquilo que Deus tem para nós realizarmos. Eu acredito piamente que uma igreja que sorri juntos, uma igreja muito alegre, é uma igreja crescente.
é uma igreja que cresce, é uma igreja que ganha as pessoas aí fora. Eu acredito nisso, eu acredito. Não sei se você já percebeu, mas de modo geral, a igreja, o comportamento da igreja é diferente da nossa cultura como nação. É diferente. Você vai num jogo de futebol, eles estão gritando até ficarem roucos, e eles fazem ola e fazem uma festa. No carnaval, todo aquele samba e aquela alegria. Quando chega na igreja, de modo geral, o ministro de louvor fala amém, o pessoal, amém. Aí o ministro de louvor tem que falar mais forte, aí o pessoal, amém. Dá um aplauso a Jesus, aí tem que falar para Jesus agora, porque esse é só para mim. Não acontece isso? Porque, de modo geral, nós, igreja, de modo geral, nós recebemos a cultura de outras nações. A cultura brasileira, ela não está de modo geral dentro da igreja. Eu acredito que a igreja, ela tem que ser exatamente como a cultura do nosso povo. Quando você vai para fora do Brasil, aonde você está, se você vê um brasileiro de longe, você reconhece o jeito dele. E se ele estiver conversando com mais um, então na hora está lá um brasileiro, não é verdade? O brasileiro, ele é espontâneo, ele é alegre, ele é vibrante. Mas quando chega dentro da igreja, parece que ele muda. Agora eu não sou mais brasileiro, agora eu sou europeu. Não é verdade? Não acontece isso? Verdade. Quando nós estamos diante da televisão, assistindo, por exemplo, quem gosta de futebol, um jogo importante, uma final de um campeonato. Está todo mundo ali, quase nem senta no sofá, e todo mundo vibrando, e quando faz gol, é um grito gigantesco. Quando estamos na igreja, e uma vida se entrega a Jesus, a gente dá um aplausinho assim. Fazer o quê, né? Uma vida que entregou a Jesus. Lá era um gol. Nós misturamos as coisas, nós precisamos trazer essa alegria para dentro da igreja. E essa vida, a alegria do Senhor é a nossa força. Uma igreja forte, uma igreja alegre, uma igreja vibrante. Uma igreja que quando alguém entregar a vida a Jesus aqui na frente, é muito mais do que o Brasil ganhar o hexacampeonato. É muito mais alegria, é muito mais vibrante. É muito mais vibrante, eu creio nisso, eu creio. Eu já ouvi, inclusive, de alguns pastores de fora do Brasil que vêm, e eles chegam aqui, eles ficam espantados. Eu pensava que os cultos na igreja brasileira eram mais vibrantes, eu achava que o povo era mais vibrante. Eu já ouvi isso de alguns, porque nós, às vezes, não colocamos essa alegria para fora. Imagina quem está lá acostumado com os estádios de futebol, com as festas. Quando ele chega aqui, é uma festa muito gostosa, com a presença do Espírito e o mover sobrenatural do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Nós vamos ganhar cidades inteiras para Jesus, com a alegria do Senhor, com essa unção de Deus, entendendo o nosso chamado, entendendo o nosso papel. Neemias capítulo 12, versículo 43. E naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram. E os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos em Gaspar. Podiam ser ouvidos de longe, acho que até em Navegante chegou. Alegria da igreja reunida, alegria do povo vibrante. Nós ganhamos mais uma alma para Jesus, mais uma vida se rendeu ao Senhor, mais uma pessoa, mais uma célula multiplicada, mais uma. Às vezes lidamos com as coisas tão grandes e tão importantes, como se não fossem tão importantes.
tão importantes. No resumo de tudo, que eu fiquei refletindo e meditando, eu entendi uma coisa: eu preciso orar mais. Eu preciso ter mais ações equilibradas, com oração e ação equilibrada. E eu entendi que eu preciso perseverar mais. Perseverar mais. Às vezes, você está discipulando uma pessoa, treinando uma pessoa para o ministério. E ela tem, às vezes, alguns altos e alguns baixos. E às vezes, num baixo desse, nós queremos desistir. E nós queremos deixar de lado. Nós precisamos perseverar mais. Acreditar até o final. Acreditar até o final. Através desta perseverança, nós vamos formar grandes líderes e levar pessoas a ganharem cidades inteiras para Jesus. Cidades inteiras. Eu sonho em ver cidades inteiras se rendendo ao Senhor Jesus. Eu creio, um grande avivamento já começou. Já começou. Já começou. Aqui essa conferência é mostra disso. O grande avivamento já começou. E Deus quer nos usar. Amém? Oração, ação e perseverança. Vamos orar, mas vamos agir. Vamos orar pelas pessoas perdidas, mas vamos atrás delas. Vamos falar de Jesus para elas. Vamos pegá-las e levá-las conosco. Vamos levá-las. Eu já convidei, mas você ainda não levou. Vamos levá-las. E vamos perseverar. Porque muitas delas vão dizer não, não, não. Eu já tenho a minha religião, não quero. Mas a perseverança faz a obra ser concluída. A obra vai ser concluída.